PT, vamos ser justos, o PT nunca foi um partido revolucionário. O PT nunca se propôs tomar o poder via revolução armada. Nunca. Nem no começo do PT. Nem quando o PT foi constituído lá atrás, com setores de base da Igreja Católica, sindicatos, o PT jamais se colocou como missão histórica tomar o poder via revolucionária. Isso não faz parte da história do PT, não faz parte da história do PT. Então não tinha nenhum tipo de expectativa plausível que haveria um golpe de esquerda, como em 1964 houve. Em 1964, naquele contexto específico, Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, tinha uma esquerda armada, tinha uma esquerda treinada por Cuba, tinha uma esquerda revolucionária efetivamente revolucionária. Você tinha ali as medidas que foram tomadas por Jango, que eram muito drásticas e tal. Nada disso correspondeu ao cenário posterior da ascensão do bolsonarismo. Bolsonaro ganha numa eleição em que ele vence uma eleição com as urnas eletrônicas, entendeu? Com tudo que estava lá, ele ganha a eleição na democracia. Tem as manifestações em 2015 e 2016. Ninguém das manifestações foi preso. E nós fizemos manifestação sob o governo Dilma Rousseff. E ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Entendeu? E todo mundo sabia quem eram as lideranças. Se nós tivéssemos vivido numa ditadura, vamos ser justos. A gente tem que ser justo com a realidade, inclusive com a própria esquerda. Se a gente tivesse vivido numa ditadura petista, como os conservadores mais exaltados falavam, a gente tá vivendo a ditadura do PT, porque a ditadura do PT, aqui é a Venezuela e tal. Os líderes do Movimento Brasil Livre teriam sido presos. O Kim estaria na cadeia. O Renan estaria na cadeia. Pedreiro estaria na cadeia. Alexandre, essa galera estava na cadeia. E ninguém foi preso. E não houve nenhuma tentativa de prender ninguém. E não houve nenhuma tentativa de usar o braço forte do Estado contra isso. O que acontecia, obviamente, era aquela maracutaia de bastidores, que a gente sabe que ocorre. Então, quando nós fomos, por exemplo, lá em Brasília contar voto para a primeira fase do impeachment de Dilma Rousseff, que era a fase da votação da Câmara, né? Aquela primeira votação da Câmara e depois tem a votação do Senado. O Lula estava lá, ele estava num hotel de luxo, tentando negociar com os caras todos, dando, né, oferecendo possibilidade de grana e tal. Ele estava negociando com ele, a gente sabia disso. Ele estava fazendo de tudo para desconstituir uma votação que era, àquela altura do campeonato, quase certa. Era uma votação líquida e certa. Ou seja, estava muito difícil para Dilma escapar daquilo ali. E a gente ficou muito preocupado. E quando o Lula começou a negociar, a gente se organizou para fazer mais pressão, para pressionar nos estados, e botar uma militância na rua, e a militância foi fazer a operação, e botar faixa, não sei o quê, aquela agonia, para não deixar as pessoas embarcarem, os deputados embarcarem na conversa, né, do Nine, do Lula-Rápio, e não desconstituir uma votação que era líquida e certa. No entanto, o PT não fez nada de explicitamente autoritário, ele não usou a força contra as manifestações. E, volto a dizer, ocorreu a manifestação em 2015, 2016, teve governo Temer, né, prosseguiu com os seus altos e baixos, com muitos problemas, mas decorrentes de outra coisa. Problemas decorrentes de uma exposição que ele sofreu muito forte na Globo. Eu lembro bem que o Temer quase cai. Teve uma fase ali... Foi uma fase não renuncio. Ah, você lembra disso, né? Não renunciarei. Exatamente. Os caras queriam forçar o Temer a uma renúncia. Eles queriam muito forçar o Temer a uma renúncia. Qual de falso, lembra? Lembro. Lauro Jardim? Eu lembro de tudo. Jardim. Lauro Jardim. Cara, eu lembro disso. Eu lembro que assim que saiu aquele áudio, a matéria do Lauro Jardim, teve no mesmo dia uma reunião da Executiva Nacional do Democratas. Tem uma reunião da Executiva Nacional do Democratas e uma reunião da Executiva Nacional do PSDB. Rolou essas duas reuniões, porque a gente ficou sabendo na época. E a reunião era justamente, tipo, dá ou não dá pro governo prosseguir? Era esse o sentido. E nós ficamos preocupados. Por quê? Porque o Temer, no início do governo, ele assume o governo e assim que ele assume, ele se mostra um pouco frágil diante das pressões da esquerda. Você lembra que ele tinha tirado, acho que era o Ministério da Cultura, que ele tirou e depois botou de volta? Foi algum desses ministérios, se você puder me recuperar a memória, mas ele tirou algum ministério, foi alguma coisa assim. Ele tirou o ministério, ele mudou algo nesse sentido burocrático, e depois ele volta atrás. Isso aconteceu, foi no início do governo. Eu me lembro, eu tô com uma lembrança vaga, talvez alguém fale aqui no chat.
Houve essa... E aí ele volta atrás. E aí eu lembro assim, eu fui para uma manifestação de esquerda que rolou lá em Salvador, na época eu morava em Salvador, e o lema da manifestação era balança, balança, que o governo cai, era uma coisa assim, era tipo balança, 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 que ele cai, que ele não aguenta e tal. Então, você tinha uma energia ali das primeiras manifestações da esquerda contra o governo Temer, que era uma energia forte, e ele estava realmente balançando. Só que quando acontece isso, o Temer dá uma de macho. Ele bota ali no popular o pau na mesa. Acho que a Marcela chegou pra ele e disse: meu marido, vai lá, se imponha, meu filho. E ele vai em rede nacional e faz, pra mim, o segundo melhor statement dele, a segunda melhor manifestação pública dele, que é o não renuncio. Ele diz: não vou renunciar. A primeira foi a carta. A primeira foi a carta. Pra mim, não lembra da carta? Pra mim, a melhor foi a despedida dele, que foi um tom de... O último pronunciamento dele, que foi com um tom meio triste. Todo mundo ficou, nossa, acho que o pessoal vai ficar com saudade do Temer. Mas a carta foi a carta do Bolsonaro? Não, a carta do Temer. Você não lembra da carta? Não lembro da carta do Pelo Temer. amor de Deus, procure aqui, que isso aqui é um documento histórico, convém até eu ler uma parte desse documento. Esse documento é maravilhoso. Só Isso contextualizar... antes dele ser presidente. Antes dele ser presidente. Quando ele era vice, ele faz uma carta cheia de malícia pra Dilma Rousseff, dizendo basicamente, não, eu estou com você e tal, mas era uma carta maldosa, dava pra perceber que... Né? Aí ele faz essa carta, é uma carta muito boa. Começa com uma citação em latim. Vocês não lembram disso não, pô? Eu não lembrava disso aí, não. Não, pô, tem... Essa carta é magnífica. Só deixa eu contextualizar, que eu falei que o áudio era falso. Não é que o áudio era falso. O Lauro Jardim, ele colocou uma parte do áudio que eu não lembro, os Batista, né? Falava da mesada pro Eduardo Cunha. Sim, e o Temer tem que manter isso aí. Era só isso que saiu. Daí veio toda aquela da renúncia. Daí quando saiu o áudio completo, era o Temer só fazendo assim, tá, tipo, nem dando bola pro cara. Porque foi uma armadilha, né? Você tá ligado? Eles fizeram uma armadilha, eles queriam pegar alguma coisa comprometedora do presidente e fizeram uma armadilha pra derrubá-lo. E ele viu que era armadilha e ele foi. Mas antes disso, quando ele ainda era vice, ele fez uma carta. Essa carta é maravilhosa. Essa carta... Não vou ler toda, ela é um pouco longa, mas vou ler um pedacinho. Esta carta é escrita com uma grande finura, com uma grande malícia. É uma carta, assim, do cara que estava preparado para suceder a Dilma. Quando saiu essa carta, eu lembro bem disso. Quando saiu essa carta... A galera toda entrou em polvorosa, porque as pessoas sentiram, não, esse cara vai tomar o lugar dessa mulher, pô.